Bom dia. Essa é uma primeira de uma série de mensagens que estaremos fazendo pequenos vídeos com o objetivo de divulgar o que é pregado regularmente na igreja e esperamos que seja de grande edificação para a vida de cada um de vocês. Então essa é a primeira que nós estaremos colocando no YouTube para a edificação da igreja, para a divulgação do Evangelho. A primeira reflexão nossa, então, está no livro de Filipenses, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, no verso 13, na parte final desse versículo, quando ele diz: "Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão." É oportuna essa reflexão, especialmente nesses dias chamados pós-modernos, que as pessoas se encontram muito desassossegadas, inquietas, ansiosas e sem muita compreensão do presente. E esse texto ele nos aponta duas dispensações interessantes, que é a questão do passado e do futuro, e como isso pode ser interpretado no presente. Então a nossa reflexão nesse dia tem a ver com isso, como se relacionar com o que passou e com o que está por vir. E haverá sempre o perigo de ficarmos reféns do passado, ou então de vivermos expectativas futuras que não se concretizarão, gerando frustração, decepção, angústia. Então, analisar o passado, entender o presente e planejar o futuro é uma exigência da vida. Nós não podemos nos abster disso, é uma necessidade. Então nós vamos pensar na forma correta de nos relacionarmos com o passado e com o futuro. E como que a gente pode fazer isso? Pelo menos de duas maneiras. A primeira maneira é não permitindo que o passado determine o seu presente. Ou seja, não deixar que as vitórias passadas gerem acomodação no presente. Muitas vezes nós nos assentamos sobre os êxitos alcançados no passado. Jesus fala desse assunto de forma ilustrada quando ele faz aquela comparação, mostrando que não se deve colocar remendo de veste nova em veste velha, ou seja, você pegar um pedaço de tecido novo e remendar uma veste velha, porque haverá uma descontextualização. Os tecidos têm idades diferentes, estruturas diferentes, um é novo, o outro é velho. Então o meu presente não deve ser um passado requentado. Eu não posso pegar o meu passado em estado bruto e apenas adaptá-lo ao presente. Então esse é um perigo que a gente não pode cair nele. Não permitir que o passado determine o presente. Não deixar também que os fracassos passados me paralisem pelo medo de errar novamente. É preciso esquecer das coisas que nos fizeram sofrer. É preciso limpar o baú, perdoar quem precisa ser perdoado. Porque senão esse passado triste, sombrio, vai continuar determinando o meu presente. As minhas ações atuais serão apenas uma reprodução de um passado triste. Nós não devemos viver de nostalgias também, de saudosismos, porque muitas vezes nós nos negamos a viver o presente e passamos a viver apenas experiências que pertencem ao passado. Há uma experiência interessante é dos judeus quando eles rejeitam a pessoa de Jesus. Era-lhes oferecido a graça presente, a salvação, a concretização das profecias do passado. Jesus então era o cumprimento do passado. Jesus era o presente para os judeus, mas os judeus preferiram o passado. É interessante isso. O Evangelho de João, no capítulo 1, verso 11, diz: "Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam." Ou seja, os judeus preferiram viver a lei, o passado, as memórias, os grandes feitos do passado, se negando a viver no presente. Então, essa é a primeira regra, é a primeira condição para você lidar bem com o passado e o futuro. A primeira coisa a ser feita é você não deixar que esse passado determine o seu presente. Mas o texto que eu li inicialmente
de Filipenses 4, verso 13, ele diz, voltando a lê-lo: mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Então a segunda parte do verso diz: avançando para as que diante de mim estão. Aí então está a segunda regra para que a gente saiba lidar com o que passou e com o que está por vir. Qual é a segunda regra? É você avançar gradativa e progressivamente para o futuro. Ou seja, não adianta você perspectivar um futuro fantasioso, ou seja, um futuro distante de sua realidade atual. Você tem que avançar de acordo com as oportunidades que lhe são oferecidas no presente. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: avançando para as que diante de mim estão. São situações, são oportunidades que estão no meu presente e que me ajudam a perspectivar um futuro. A gente lembra também daquele texto de Eclesiastes, no capítulo 9, verso 10, que diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme tuas forças. Ou seja, aquilo que está sendo colocado na sua mão, aquilo que está sendo oportunizado a você. Você vai construir um futuro a partir daquilo que você já tem em mãos. Então você precisa crescer gradativamente, mas também com a mentalidade progressiva. Ou seja, não deixar que os avanços no presente sejam consumidos pelo seu cotidiano. Ou seja, você precisa crescer avançando, progredindo, agindo na vanguarda, descobrindo, pesquisando, inovando e tendo um foco definido. Um foco que não está necessariamente no presente, um alvo a ser perseguido. A Bíblia fala disso. Paulo fala disso a mesma carta aos Filipenses, no capítulo 3, verso 14, ele diz: ensina que eu devo prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, eu devo prosseguir, eu devo avançar de forma gradativa e progressiva. Então, esse progresso, ele é um progresso contínuo, não é algo que você planeja crescer hoje e amanhã você deixa de crescer. Você precisa planejar e continuar crescendo, mas não é uma ideia de um progresso pelo progresso. Não é um sucesso e uma realização sem Deus. Isso é um atentado contra a própria história, contra o bom senso e contra a própria natureza humana, porque o crescimento verdadeiro, ele só é possível na direção de Deus, sobretudo por causa da nossa expectativa de vida. Nós vivemos numa perspectiva de encontro com Deus. Nós não somos imortais, fisicamente falando. Então, a Bíblia diz que todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. Então, eu preciso crescer para Deus. Eu preciso progredir na direção de Deus. É interessante que as pessoas muitas vezes crescem no conhecimento científico e vão se distanciando de Deus. Isso é um erro crasso de percurso, porque você está caminhando na direção de Deus. A Bíblia diz que vai chegar o momento que o corpo voltará ao pó da terra e o espírito voltará a Deus. Ou seja, se eu estou a caminho de Deus, eu preciso estar crescendo na direção dele, não crescendo na direção contrária. Então, olha só como é interessante essa questão do relacionamento que você deve ter com o que passou e com o que virá. No primeiro momento, você não pode deixar que esse passado determine o seu presente. E no segundo momento, você precisa avançar de forma gradativa e progressiva para esse futuro. Mas um futuro que seja crescimento para você, mas na direção de Deus. Não seja soberbo, presumido em achar que você vai crescer para você se o nosso corpo físico ele está se desconstruindo. À medida que a gente envelhece, há uma desconstrução do nosso corpo físico. Então, é sábio, é prudente crescermos na direção de Deus. Então, que esses conselhos sirvam de crescimento para você, de progresso e de instrumentação para a interpretação do seu presente. Que Deus te abençoe. Logo estaremos trazendo uma segunda